Estamos chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, que alegria grande. Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Estamos na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado também nas nossas plataformas digitais. Hoje é Júnior Correia, está aqui para falar o seguinte: a guerra acabou? Ainda não. Guerra do Hamas lá com Israel. Continua. Bom, ainda não, continua, né? Continua e pelo visto vai longe, né? O Papa até pediu para poder... Convocou, né, domingo, os católicos a fazerem hoje, um dia 17, né? Então... Sim. Convocou para que os católicos pudessem fazer um dia de jejum e oração. Então hoje, para nós, é claro, não é obrigatório para todo mundo, mas muitos estão fazendo aí seu jejum, sua oração pela paz. Qual é o tamanho da sua preocupação com essa guerra? Olha, como é que, assim, pessoalmente, qual a visão que você tem? O tamanho dela, ela continua crescendo ou não? É uma guerra de 30 dias? Eu ainda acho que é uma guerra que não vai se estender por muito tempo. Eu acho que não vai se estender por muito tempo. A se contar de que nós estamos falando, não de dois países, mas de um país e um grupo terrorista. A partir disso, sim. O apelo, ele é muito maior para poder se conter o avanço do grupo terrorista. Então, a comunidade internacional, normalmente, ela responde a esses ataques muito mais rápido, né? É claro que nós temos, na verdade, uma guerra implicitamente financiada por dois países, né? Que é Israel e Irã. O Irã claramente tem ligação com Hamas. A questão a partir do momento em que outros países entrarem na guerra, não entrar mesmo mandando exército, né? Mas principalmente mandando apoio. Os Estados Unidos já colocou o soldado, a estrutura à disposição. Então, a partir do momento que começar a entrar de fato essa estrutura, essa mobilização de outros países, naturalmente os terroristas eles já vão começar a sofrer baixas muito maiores. Assim, a estratégia deles é uma estratégia muito para eles é muito boa, mas é muito ruim a nível humanitário, porque eles utilizam justamente hospitais, eles utilizam orfanatos para poder colocar as bases militares deles, para colocar os lança-mísseis deles, para poder colocar as bases de armamento deles. Então, toda vez que se ataca o Hamas, necessariamente acaba tendo que se atacar civis, né? Esse que é o problema grande dessa guerra, porque o lado de lá, que é o Hamas, não respeita. Hoje tem o Hezbollah também, que é um outro grupo, que é uma outra célula terrorista também, que já entrou na guerra também. Mas o terrorista, ele nunca respeita leis de guerra, né? Eles não respeitam. Só que o lado de cá, os países, eles... Se bem que nem Israel está respeitando também não, está jogando bomba em cima de civil, de todo mundo. Mas aí que tá. É isso que eu estou querendo chegar. A guerra está se tornando uma guerra muito mais humanitária do que normalmente uma guerra ela costuma ser, porque toda guerra ela tem consequências humanitárias, isso a gente sabe, isso é negado. Mas as guerras elas possuem uma certa baliza internacional. Existe aquilo que é aceitável, né, que a comunidade internacional aceita como aceitável, vamos colocar assim, né? Por exemplo, não atacar civis, não atacar cidades históricas, não atacar hospital, né? Então isso... Mulheres e crianças não pode se atacar, essas coisas todas que... Tirando de Israel que as mulheres elas são militares também, né? Mas civil não se ataca militar. O problema é que nós estamos falando de um país e de um grupo terrorista, é justamente isso. O grupo terrorista, ele utiliza de cidades históricas e utiliza de hospitais, orfanatos, para poder montar suas bases militares. É óbvio que Israel também está matando civis, porque para eles conseguirem desarticular o grupo terrorista, eles têm que atacar, infelizmente, alguns locais onde tem civis, porque o próprio Hamas coloca as bases militares nesses locais. Então, esse é o problema dessa guerra que é humanitária. Né? Assim, eu tenho uma esperança de que essa guerra não dure por muito mais tempo, até porque a guerra naquela região ela é cíclica,
ela vem e vai. Agora, tem uma coisa aí que começa a ser... Nós já falamos sobre isso aqui no programa, mas agora, com essa guerra, ganha, inclusive, os chamados, os ocultistas, né, começam a debater muito essa questão do papel do cristianismo, que fala que essa guerra é uma guerra religiosa, né? É uma guerra também, que vai no campo da fé também. E aí existe um debate aí na questão do cristianismo e um segmento que diz que o cristianismo, na realidade, é a desgraça do mundo, que é o cristianismo, que o país, que o mundo não cresce economicamente, que é o cristianismo que faz as pessoas ficarem com a inteligência limitada. Isso vai ganhar força a partir de agora? Pelo cristianismo? A questão de descredibilizar o cristianismo? Não, porque a guerra ela é justamente entre islâmicos e judeus, não é entre cristãos. Mas aí acende esse debate. A própria Igreja Católica, por exemplo, existe um segmento que questiona. Eu não consigo enxergar uma crítica ao cristianismo através dessa guerra, não. Acho que... Não através da guerra, mas a guerra ela possibilita esse debate que está sendo... começa a se debater. Bom, assim, a primeira vez que eu escuto falar sobre isso é agora. Eu, sinceramente, eu não tinha visto uma crítica ao cristianismo até então nesse sentido. É claro que existe a crítica ao cristianismo já para além do que está acontecendo lá e do que possa se fomentar. Eu acho que esse tipo de guerra ela pode fomentar muito mais um sentimento... Porque o que acontece? Existe tanto uma ala que não só concorda com o Estado de Israel, mas acha que o Estado de Israel ele é o Estado prometido por Deus, ele é aquele... a Jerusalém é a Jerusalém que Deus prometeu para o povo dele. Então existe uma ala que acredita que o ataque do Hamas ao país Israel é um ataque dos filhos das trevas contra os filhos da luz. Sim. Acredita? É até um pensamento quase colocando como se aquele reino de Israel, né, que na verdade não é mais reino, é um país, acredita que aquele Estado que existe lá hoje, constituído pela ONU, aquele Estado seja o Israel prometido lá por Deus e que será a terra da Nova Jerusalém lá no futuro, né? No além-vida. O que é um erro. Por quê? Esses cristãos que acabam propagando esse tipo de coisa, eles acabam se esquecendo de que quando se fala de Israel lá na Bíblia, não está se falando apenas do patriarca ou da terra, está se falando de todo o povo escolhido por Deus. O povo escolhido por Deus no Antigo Testamento era uma etnia específica que era os hebreus. Após a vinda de Cristo, ele expande a salvação a todos os homens que ouvem o Evangelho, acolhem o projeto da salvação e são batizados. Ou seja, hoje a salvação não é mais para quem tem a genética de hebreu. Hoje a salvação é para todos aqueles que ouviram o Evangelho e aceitaram o batismo. Não é o Estado de Israel. Não é o Estado em que tem um primeiro-ministro, onde o ex-primeiro-ministro era o Netanyahu. Não é isso. O Israel que a Bíblia fala é muito mais agora no sentido escatológico da igreja. A igreja em que tem Cristo como cabeça e todos os cristãos batizados como membros. Essa é Israel do Novo Testamento. Mas Israel espera o Messias. Os judeus esperam o Messias. O Messias, que não é o nosso. O que nós acreditamos. Não é o nosso Cristo, não é o nosso Jesus. Eles esperam um outro, eles acham que Jesus foi na realidade, um profeta do passado. Até porque eles entendem que Jesus não é o Filho de Deus. Não é o Filho de Deus, é um profeta como qualquer outro. É um profeta como Elias, como Isaías. Isso, exatamente. Isso. Então, está fomentando esse tipo de coisa nos cristãos. É praticamente um cristianismo com um pouco misturado de judaísmo, sabe? Sim. É igual quando a gente vê... Porque, na realidade, o que eles acreditam é que
esse Messias deles, na realidade, é um homem, é um líder, né? Que eles, inclusive, acreditam que é Eles quem... acreditam que é um líder que vai fazer unifica. igual Moisés. Vai libertar eles de alguma escravidão Isso, política exatamente. e vai governá-los de mãos de ferro. E aí, por que na cabeça de alguns deles... Né, Não, inclusive seria o líder mundial. É isso aí. Que ele unificaria a religião, unificaria a política e tal, que é aquela história que a gente discute tudo aqui, que é o anticristo e tal. Isso. Né? Na cabeça deles, a própria Constituição do Estado, deles não, de alguma parte deles, né? A própria Constituição do Estado de Israel é uma promessa de Deus justamente por conta disso, porque é a partir do Estado de Israel que vai emergir o líder político deles, que vai governá-los e que vai levá-los à libertação e se sobrepor aos outros povos, né? Porque no final das contas é isso que eles acreditam. Porque o povo hebreu, ele acredita que a salvação está ligada a não só uma religião, mas o Deus de Israel está intimamente ligado ao povo, à etnia hebraica, entende? Então, esse é o pensamento deles. Eles não entenderam que a salvação se estendeu. Alguns já entenderam, mas muitos ortodoxos que estão lá ainda não entenderam essa realidade de uma salvação universal, né? Por isso que o nome católica. Católica no sentido de integralidade, né? No sentido universal. Agora, quando a gente pega sobre as críticas ao cristianismo, ambos, tanto hebreus quanto islâmicos, quando estão em países cristãos, eles gozam de uma liberdade que os cristãos não gozam quando estão nos países deles. Né? A verdade é que, seja Israel, seja Palestina, Cisjordânia, outros países árabes ali em volta, ou até mesmo o Estado de Israel, os cristãos não possuem liberdade. Né? Os cultos cristãos em Israel, eles são muito limitados. Há regiões como, por exemplo, Jerusalém. Né? Em outras regiões não existe uma liberdade de culto tão grande assim. A mesma coisa em países árabes. Então, o que a gente vê, na verdade, é um preconceito muito grande com os cristãos, uma perseguição religiosa aos cristãos muito grande também nos países lá do Oriente Médio. E dizer que o cristianismo ele impede as pessoas de alcançarem um conhecimento maior, de se elevarem, né, intelectualmente, isso não é uma ignorância, porque eles sabem qual a contribuição do cristianismo, mas quem fala isso, na verdade, fala por ódio ao cristianismo. Por quê? Nunca se desenvolveu tanto a filosofia quanto no período que a igreja mais cresceu. Né? A gente pega toda a filosofia feita pelos gregos e aí a gente chega em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente vê como que a filosofia ela alcança um patamar. Todo filósofo hoje, toda a faculdade de filosofia tem que estudar necessariamente Santo Agostinho e tem que estudar São Tomás de Aquino. A história da igreja com a ciência. Fala depois do intervalo comercial. Tá, segura aí, rapidinho, intervalo comercial rápido hoje. Júnior Correia conversa com a gente, tema polêmico bom pra gente discutir aqui no programa hoje. Segura aí, nós vamos voltar já, rapidinho. Seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, GDS, TV Brasil, no oferecimento de Cofrio, hein? Vai fazer o churrasco, a linguiça Cofrio é o melhor do Brasil. Aquela linguiça feita com carnes nobres, o melhor do pernil, carne selecionada, macia, saborosa, temperada, é a melhor linguiça do Brasil. Aí, amigo, cervejinha gelada, arroz temperado no alho, feijão tropeiro, farofa, vinagrete, reúne a família e os amigos e vai saborear o melhor churrasco do Brasil com a linguiça da Cofrio, que tem também a linguiça apimentada, tá? É a mesma, feita com pura carne de pernil, só que apimentada, uma delícia, gostosa demais. Leve para casa Cofrio. Cofrio, sabor a toda a prova. Hoje, Júnior Correia conversando com a gente, batendo um papo, falando aqui, estamos falando de guerra novamente, porque o mundo debate isso, todo mundo só fala disso. E aí nós entramos numa questão aqui, que é a questão do cristianismo, e a pergunta que ficou é o seguinte:
Você falava do seguinte, no campo filosófico nunca se cresceu tanto com o cristianismo e tal, e eu fiz a pergunta, e a historicamente a relação da igreja com a ciência? A ciência é o mesmo caminho. Eu não vou dizer que nunca se cresceu tanto cientificamente antes da igreja, porque não foi bem assim. Na verdade, a ciência ela se desenvolveu, ela nasceu enquanto aquilo que a gente conhece como ciência, que antes da igreja, a ciência ela era muito experimento. Né? Basta a gente ver, por exemplo, os povos que no passado tinham a sua medicina. Por exemplo, os árabes, eles tinham a sua medicina, né, na antiguidade. Né? Os árabes eles eram conhecidos muito como sendo bons médicos, né? Vamos colocar assim. Mas era uma medicina muito rudimentar que não era muito científica. Assim como muita coisa no passado não era científico, era muito mais experimental. Né? Então, ao mesmo tempo que você via um médico tratando uma pessoa com um procedimento natural que realmente dava resultado, você via muita crendice junto, misturada, né? Então, ao mesmo tempo que você via alguém fazendo um chá com uma folha, você via também o cara misturando bosta de besouro com sei lá o quê. Botando então, pena de urubu. Então era tudo muito misturado. Bico de papagaio, fazendo aí já então era tudo muito misturado. Quando que os experimentos se tornam ciência de fato? Se tornam ciência a partir da Idade Média, principalmente, quando a igreja cria o sistema universitário. Quem cria o sistema universitário é a Igreja Católica, lá na Idade Média. Num primeiro momento, o sistema universitário, imagina, acabou de ser criado o sistema universitário. Então, você tinha algumas universidades espalhadas pela Europa. Você tinha na França uma universidade, você tinha na Itália uma, você tinha na Espanha outra. Na Inglaterra você passa a ter Oxford. Então você passa a ter alguns espalhados pelo mundo todo, né? Era algo, de certa forma, escasso. Então quem que acessava as universidades? Eram aqueles, principalmente postulantes ao clero, porque a igreja construiu, então aqueles postulantes iam. Quais eram os cursos? Filosofia, teologia e medicina. Esses eram os cursos que se tinha na época. Não precisava de mais do que isso, porque todas as outras profissões, né, essa indústria da universidade para poder formar para a profissão, isso começou principalmente na Idade Moderna. Na verdade, na Idade Contemporânea. Agora, 200 anos atrás, que começou a se criar esse modelo. Para você ter uma profissão, tem que ter um papel chamado diploma. Na época, não era assim. O sistema universitário era para formar tanto membros do clero quanto professores. Aqueles que, a partir do momento que se formavam, poderiam dar aulas também. Ali que começa o primeiro germe do que a gente chama como ciência. Então, os princípios da ciência, as leis básicas de ciência, começa ali. A partir de pesquisa, a partir de estudo, né? Quem é vamos botar assim, o pai da ciência moderna? Francis Bacon, que era um frade católico. Grandes cientistas ao longo da modernidade. Eu estou passando agora da Idade Média para a modernidade, que é quando chega a potência das universidades. Veja bem, Gregor Mendel, que é o pai da genética, que a gente estuda muito, né, genética de Mendel, ele era um padre jesuíta. Astrônomos, vários astrônomos eram jesuítas, né? Por isso que o nome das 20 primeiras crateras nominadas na Lua são nomes de padres católicos. Nós temos o próprio padre Lemaitre, que foi o desenvolvedor da teoria do Big Bang. Então veja, a ciência ela nasce na universidade, no sistema universitário que foi criado pela Igreja Católica, e são justamente os cristãos, aí eu estou falando não, no primeiro momento a Igreja Católica, porque não tinha protestantismo, a Igreja Católica, e depois os protestantes que adentram nesse universo e desenvolvem também o conhecimento científico. Então, dizer que a Igreja Católica ela aleija o intelecto do ser humano, isso
não só de uma ignorância muito grande, mas é até de uma má fé muito grande de quem defende. Mas esse debate ele vem acontecendo, ele vai ganhar muita força. Mas por quê? Daí para frente. O que acontece? O que aconteceu na Idade Moderna? Eu acho que é importante a gente tocar nisso, que eu acho que o católico, o protestante, ele tem que se preparar para esse debate. Esse debate está chegando. O que aconteceu na Idade Moderna e na Idade Contemporânea que fez com que a ciência e a igreja tivesse uma rixa, vamos colocar assim, né? Porque até então, quando a Igreja Católica ela tinha até a Idade Moderna, a Igreja Católica ela possuía na sociedade não era um poder político tão grande. Por quê? A Igreja Católica, no poder político, ela estava delimitada ali nos Estados Pontifícios na Itália. Fora dos Estados Pontifícios, a Igreja Católica não tinha poder político, mas ela tinha um poder espiritual muito grande. O poder espiritual da Igreja Católica, ela perpassava toda a Europa e chegava em alguns locais da Ásia e da África. Então, era um poder muito grande espiritual que ela tinha. Então, aquilo que a igreja falava era uma baliza para a sociedade. Quando na Idade Moderna, aí chega a Reforma Protestante, que ajuda um pouco nisso, quebra-se essa ideia do Papa, da igreja, da estrutura da igreja, como sendo a hierarquia querida por Deus. Quando se quebra isso, o que aconteceu? Passou a se fragmentar as estruturas de poder. Então não é mais o Papa, o líder religioso que dá o direcionamento para a cristandade. Passou a se subdividir entre congregações de pastores. Nesse vácuo, o poder político ele toma um espaço muito grande. Por isso que é na Idade Moderna que se surge os estados absolutos. Então você vai ter na Inglaterra com o rei Henrique VIII, você vai ter na Alemanha, você vai ter na França. Os estados absolutos eles crescem muito. Nesses estados absolutos crescendo muito, você tem o Estado civil desagarrado do poder religioso, querendo dar direcionamento para a sociedade. Vamos fazer um lapso temporal. A gente chega agora na Idade Contemporânea, aí, aos 200 anos atrás. A ciência ela começa a crescer muito rápido. Só que, para fazer ciência, o que você precisa fazer? Você precisa fazer experimento. Aonde você vai fazer experimento? Era essa baliza que a igreja dava através da moral. Lá na Idade Média, por exemplo, por que a autópsia durante muito tempo ficou proibida na Idade Média? Porque alguns cientistas, para poder fazer pesquisa em humanos, vamos supor, eu quero fazer uma pesquisa de quanto tempo o ser humano consegue ficar sem o coração para poder voltar a viver. Pegava um cara vivo, tirava o coração, dava uma porrada na cabeça, tirava o coração, não voltou à vida. Pois existe um problema moral aqui. Você não pode fazer um experimento com um ser humano nessa forma. Então fica se proibindo no tempo. Aí de novo a igreja balizando. Aí chega na Idade Contemporânea, a gente tem. Quando que a ciência mais cresceu no século XX? No período da Segunda Guerra Mundial e no período da Guerra Fria. Período de guerra. Porque em período de guerra, meu amigo, o cara não tá nem aí para quem está falando o quê. Ele pega e faz... verdade, infelizmente, a verdade é que o nazismo pegou os judeus e transformaram os campos de concentrações em locais para se fazer experimentos científicos. Os judeus foram os que mais sofreram na Segunda Guerra Mundial. Não é por conta de câmara de gás, é por conta dos experimentos científicos que o nazismo fazia. Entende? Então, aquilo que a igreja sempre alertava para a baliza, nesse período de guerra, foi mostrado nu e cruamente como é que é o homem sem a baliza da moral e da ética, entende? Por isso que, às vezes, a ciência, aí quando a gente fala da ciência, é o cientificismo secular briga com a igreja. Porque a igreja ela não tá com medo do avanço científico. Ela tem medo de um avanço científico imoral, feito de maneira antiética,
que prejudique mais as pessoas do que de fato promova as pessoas. Por exemplo, a igreja nunca vai aprovar... E aí traz para os dias de hoje, né? Que nós estamos debatendo aqui a questão do aborto da 12ª semana. Eu ia falar justamente isso. A igreja sempre bateu. Quer fazer experimento com células-tronco, não há problema. Agora, células-tronco embrionária, não. Por quê? Porque a célula-tronco embrionária, em tese, é você formar um embrião para você retirar a célula-tronco e descartar aquele embrião. Não, isso há um problema moral, porque nós estamos falando de assassinato. Sim. Quando se relativiza aqui a vida, também se relativiza a vida na barriga da mulher e se relativiza... Então, veja, a ciência que antes ela era balizada também pela filosofia, porque como que a gente define a vida? Pode definir de maneira científica? Pode. Mas a gente está vendo que a própria ciência ela está sendo utilizada de maneira ideológica para poder mudar o conceito de vida. Entende? A não vida é a partir do momento em que tem... Por que 12ª semana? Porque, em tese, a 12ª semana é o momento em que o sistema nervoso ele começa a funcionar. Sim. Então, a partir dali, o embrião passa a sentir dor. Então, a partir dali, não pode. Mas não pode até o momento que liberar. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos não podia, a partir da 12ª semana, não, e hoje... No entendimento da igreja, não pode nem antes. Nem antes. Nem no primeiro dia. É aí que tá. A igreja, ela segue a baliza científica a partir de um conhecimento filosófico. Entende? Por que a filosofia ela sempre foi muito importante para a igreja? Porque a filosofia ela sempre conseguiu adentrar aquilo que a ciência natural não conseguia. Porque a ciência natural nunca vai conseguir entender o momento em que a alma vem para o corpo do ser humano, porque eles não conseguem entender a alma. A ciência ela tem essa fragilidade de só conseguir experimentar aquilo que está na natureza. Aquilo que está para além da natureza, a ciência não consegue experimentar. Quem que alcança? A teologia e a filosofia. Por isso que a igreja sempre deu essas balizas. Por isso que o cristianismo sempre deu balizas para a ciência. Porque a ciência natural, para a ciência natural... É legítimo eu te matar para poder fazer um experimento e salvar outras 50 vidas. Mas para a filosofia não, porque você é um ser humano integral que tem que ser respeitado também. Por isso que o aborto não é aceitável. Porque na cabeça da ciência, do cientificista natural, aquilo dali é um amontoado de células que se eu descartar, nunca vai ser alguém que eu vou criar relação. Então eu descarto antes. Para a igreja não, aquilo dali é uma vida que tem dignidade por inteiro, assim como eu. Sim. Entende como que a filosofia e o cristianismo balizou a ciência até hoje para o bem e não para o mal? E continua balizando. Continua. Aqui acabou o nosso tempo. Abraço para você. Boa semana para você. Semana que vem se encontra de novo. Tá? Programa tá bom. Top demais, tá? Obrigado. Bom demais. Turma, fechando o programa aqui na Rede Brasil de televisão. Beijo no seu coração. Fica com Deus. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Brasil.